Estamos caminhando aqui nessa lavoura de feijão e milho, feijão macaçá. Botou algumas vagens, algumas plantas do feijoeiro já estão secando, morrendo, provavelmente porque não tem água suficiente do solo para que ela colete água e nutrientes minerais. Enquanto que o milho, que é um cereal, exige mais nutrientes minerais e não está encontrando esses nutrientes minerais aqui nesse terreno. Embora essa terra tenha sido um terreno muito fértil, mas ela vem sendo mantida nua, sem vegetação nativa, para os campos de lavoura e para os campos de pastagem do gado, há mais de 70 anos, sempre nua. Como é um terreno arenoso, que aqui a gente chama de arisco, o fato de não ter plantas nativas com suas raízes profundas sustentando o solo, com qualquer chuva de 40 milímetros em 24 horas, essa areia, essa terra é arrastada pela água da chuva, causando uma grande erosão. O fato é que esse terreno arenoso, esse solo arenoso que poderia ter 1 metro de espessura, depois de 70 anos sendo explorado todos os anos, porque o homem aqui planta todo ano, a partir do momento que cai chuva ele já bota a sua semente na terra. Esse solo foi embora. Se era um solo de 1 metro, durante esse tempo, a água da chuva levou tudo por gravidade na erosão para assorear os açudes, os riachos, transformando em areia. E o fato é que esse terreno já não tem nutrientes minerais para se cultivar. Mandioca, por exemplo, que a gente vê aqui, está raquítica, pequenininha, morrendo, claramente morrendo, o que significa dizer que não vai ter mandioca, não vai ter o tubérculo, aí não vai engrossar. Mesmo sendo um terreno arenoso, que facilitaria o desenvolvimento do tubérculo na terra, mas não foi suficiente, não teve nutrientes minerais suficientes para se manter viva. E a mandioca faz parte da lavoura de subsistência do homem. A subsistência porque aqui da mandioca se tira a farinha, se faz a farinha que faz parte do menu do homem nordestino. Como também o feijão macaçá, que a gente está vendo aqui, alguém chama de macaça, ou feijão de corda, faz parte da alimentação. Então, milho, feijão e mandioca é chamada de lavoura de subsistência, porque o homem só pensa nisso, não planta para, por exemplo, vender o produto. Então, ele produz o feijão macaçá aqui. Hoje, se for comprar 1 quilo de feijão macaçá nos mercadinhos, no supermercado, custa R$8. Enquanto que quando ele colher o seu feijão, se ele for vender, não se quer comprar 1 quilo de feijão por mais de R$2. Então a produção aqui, mesmo tendo alguma produção, ele não vai vender porque não vale a pena, o preço não compensa. Enquanto que nesse caso aqui não há produção porque, primeiro, o solo não tem nutrientes minerais suficientes para alimentar a lavoura, porque esse solo foi arrancado pela erosão, sendo empurrado para as baixadas, para o riacho onde será assorear, vai assorear o riacho. E a gente anda mais um pouquinho aqui, encontra essa cerca bastante
danificada pelo tempo, separando esses dois terrenos, são duas propriedades diferentes. E vemos aqui na outra propriedade o feijão macaçá, bastante carregado, como a gente diz, carregado significa muitas vagens em cada pé, e o milho num aspecto diferente daqui. Nós calculamos que essa diferença está relacionada com a falta de nutrientes minerais do lado de cá, porque está sendo mantido esse terreno submetido às intempéries, no caso das chuvas, durante 70 anos, sem proteção, e o solo foi arrastado. E a gente pode dizer que se aqui do lado de cá o solo tiver 40 centímetros de espessura, do lado de cá ainda tem 80 centímetros de espessura, o que significa dizer que essa terra foi mantida com vegetação nativa por mais tempo, portanto ainda com nutrientes minerais e com espessura de solo que permite armazenar mais água, porque a água da chuva se precipita nesse terreno de areia, que a gente chama de arisco, e 80% da água da chuva de 40 milímetros em 24 horas ela se infiltra no chão. Se infiltra nesse terreno, é drenada e vai formar um lençol à altura, ao alcance da raiz das plantas. Enquanto que aqui, a mesma chuva que caiu aqui, ela não pôde ser armazenada nesse terreno, porque o terreno já não tem espessura suficiente para armazenar 40 milímetros de chuva, ou seja, 40 litros de água por metro quadrado. Então nós estamos vendo aqui o que é a exploração do terreno. Enquanto do lado de cá foi explorado sem controle, e até hoje não se fez a reposição desses nutrientes minerais, do lado de cá tem ainda nutrientes minerais para produzir milho. A gente vê que já tem algumas espigas aí bastante desenvolvidas. Não podemos dizer que tenham sido plantados na mesma época, o do lado de cá e do lado de cá. Provavelmente aqui foi mantido, foi plantado no momento em que tinha mais oferta de chuvas esse ano de 2025. E foi suficiente para o feijão se produzir satisfatoriamente. E a gente sabe que ele não tem mais do que 60 dias de vida, porque com 65 dias o feijão já está desse jeito, feijão macaçá, e o milho também. Então foi favorecido por vários elementos naturais que não existiam aqui, porque o homem aqui explorou exaustivamente, tirando do solo as condições, os ingredientes para que o solo, o quarto elemento da natureza, produzisse vida, produzisse lavoura. Então nós estamos mostrando aqui uma situação em que o homem não produz alimentos por não conhecer, não saber que a planta não precisa apenas de chuvas, precisa de solo orgânico mineral, que é o quarto elemento da natureza. E aqui o homem nem precisou pensar nisso, porque o solo já existia com nutrientes em condições de criar milho e feijão, apesar da pequena oferta de chuvas de 2025, principalmente nesses 60 ou 70 dias de vida dessa lavoura de milho e feijão. O milho, com certeza, embora não esteja muito animado, não é uma planta vigorosa, mas tem espigas ali que a gente sabe por experiência que tem grãos. E o feijão, como a gente vê, está produzindo satisfatoriamente o feijão macaçá, que é uma leguminosa, enquanto que o milho é um cereal, fazendo com que o feijão macaçá disponha
de mais benefícios. Por ser uma leguminosa, o feijão tem em suas raízes as bactérias nitrificadoras que conseguem tirar o principal nutriente das plantas, que é o nitrogênio do ar. São as plantas leguminosas que dispõem desse recurso biológico, ou seja, beneficiado por uma bactéria que é um micro-organismo. E o milho, ao ser cultivado junto do feijão, vai se beneficiar também, porque o feijão favorece o cultivo e a produção, por ser uma leguminosa e ter esse recurso biológico, que, como a gente diz, são bactérias que vivem na raiz do feijão, que conseguem tirar o nitrogênio do ar por intermédio do corpo do feijoeiro, até chegar na raiz, onde a bactéria vai se alimentar do nitrogênio, que é um gás do ar, atmosférico, que normalmente é trazida para a terra no momento das chuvas, que rebocam da atmosfera não só o nitrogênio, mas qualquer outro elemento que não fazem parte da água, porque a água, no caso, é uma barreira. A grande velocidade, 1 litro de água pesando 1 quilo, arrastando tudo que tem na atmosfera para o chão, fazendo com que a água, no caso, a água da chuva, seja uma vassoura que limpa a atmosfera, trazendo o que é estranho na atmosfera ou o que é em excesso para a litosfera, para o chão. E aqui está o exemplo da lavoura que vinga realmente, porque ainda tem os elementos naturais, os ingredientes que compõem a vida.